Oi, gente, tudo bom? Bom, estou passando aqui para falar sobre uma caixinha de perguntas que eu abri essa semana. Eu tive muita interação, eu acho que foi a caixinha que vocês mais interagiram comigo. Então, estou falando aqui para vocês saberem como isso é gratificante, como isso é bom para mim, porque eu acabo descobrindo qual é o tema de interesse de vocês, como que eu posso estar contribuindo e interagindo com vocês, que é o meu principal objetivo. Bom, nessa caixinha nós falamos, primeiro eu joguei um conteúdo sobre mudança. O que você gostaria de mudar na sua vida? Qual é o desejo ardente que você tem em relação a uma mudança? E aí cada um falou aí, de acordo com a sua motivação, né, o que deseja mudar. E é bacana demais, porque quando pessoas diferentes, de profissões diferentes interagem, a gente nunca sabe o que vai vir. Então, tanto veio respostas relacionadas à mudança pessoal, como mudança profissional. Vocês sabem que eu tenho dois perfis aqui no Instagram. Eu tenho um que é exclusivo para psicanálise, eu sou psicanalista, então ali eu falo de saúde mental como um todo, em todas as áreas da vida. Agora, esse perfil aqui, que é de RH, ele é exclusivo para saúde mental no trabalho. O meu maior objetivo aqui nesse perfil é falar sobre como nós podemos promover a saúde mental no trabalho. Como que a gente consegue fazer isso? Como nós conseguimos escolher melhor os lugares que nós vamos trabalhar para que a gente consiga ter um mínimo de equilíbrio, de vida saudável, de satisfação, de trabalhar de forma motivada. E para a gente fazer isso, a gente só consegue de uma forma, gerenciando a nossa carreira, se tornando um profissional competente, um profissional valorizado no mercado de trabalho. Só assim a gente tem o poder de decisão, ou seja, ao invés de você ser escolhido por uma empresa e trabalhar de acordo com os critérios que ela decidiu, não, você, sendo um bom profissional, um profissional com todas as competências que o mercado de trabalho busca, um profissional competitivo, tem o poder de escolher a empresa que ele mais tenha aderência à cultura e às políticas da empresa. Mas, nessa caixinha de resposta, não vieram só questões profissionais. Vieram questões também pessoal, como sentir ciúme. Algumas pessoas disseram que queriam mudar tudo nelas. Não existe esse mudar tudo. Quando a gente fala que quer mudar tudo, na verdade a gente não muda nada, porque o nosso foco fica disperso. A gente precisa, ainda que tenham várias coisas que causam insatisfação, a gente precisa mirar numa queixa principal e colocar foco naquilo ali e desenvolver estratégias para que a gente consiga atingir os objetivos meta por meta, de pouquinho em pouquinho. Dificilmente nós conseguimos uma mudança assim rápida, instantânea, não. A mudança é um processo. Ou é uma mudança suja, né? Você muda ali só para resolver um problema pontual, depois tudo começa a se manifestar diferente. Mas a proposta aqui é uma mudança cerebral mesmo, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar com vocês o seguinte. Olha, eu nunca vou falar aqui sobre carreira sem considerar a nossa biologia, o neuropsicológico do negócio. Porque nós somos resultado de tudo que nós vivemos até hoje. Então, a nossa infância, a nossa criação, os estudos, as experiências, a infância, a adolescência, o início da fase adulta, tudo isso é o que compõe o ser humano que nós somos hoje. E isso é muito individual, cada um teve a sua própria experiência. Nós vivemos uma cultura, e assim, universal, de que os marcos do desenvolvimento humano é muito valorizado quando se fala em desenvolvimento motor. Ou seja, o bebê nasce, e o que se espera do bebê? Primeiro ele mama no peito da mãe,
Aquele bebezinho depois começa a se mexer, ficar de lado. Depois aquele bebezinho já começa a tomar alguns alimentos líquidos, depois vai para o alimento sólido, larga o peito da mãe, passa a tomar mamadeira. Aquele bebezinho senta, aquele bebezinho começa a engatinhar, depois ele começa. Esses são os marcos, né? Do desenvolvimento motor. Espera-se que depois ele anda, depois ele começa a falar, fala as primeiras palavrinhas. Não exatamente nessa ordem, né, gente? Eu estou só dando um exemplo. E aí, com tantos anos, é esperado que se faça isso, com tantos anos começa a fase escolar, e aí a criança se desenvolve, é esperado que nessa idade aconteça isso, aquilo. E esse é o desenvolvimento motor. Mas, na verdade, o que a gente está começando a falar agora, afinal, as neurociências são novas, né? É nova. As neurociências é uma área nova, sendo explorada agora. Então, assim, o desenvolvimento aqui, ó, a grande máquina pensante, que é o nosso cérebro, muitas vezes é ignorado, até por falta de conhecimento, não por querer, mas é por ausência de conhecimento, de estudo. Agora que a gente está começando a ouvir falar sobre isso. Mas existe também marcos no desenvolvimento psicossocial, psicológico, vamos falar assim, né, para uma coisa bem assim, cerebral mesmo. Então a gente sabe que o cérebro, para ser considerado maduro em relação a comportamento, a decisão, ele tem ali, ó, ele vai subindo, é como uma escala, imagina um gráfico. E aí ele vai se desenvolvendo. O cérebro da criança, do adolescente, esquece, totalmente imaturo. Pode ser muito maduro para questões motoras, andar, falar, estudar, mais para questões comportamentais, tomada de decisão. É um cérebro muito imaturo, em desvantagem em relação ao cérebro do adulto. E aí ele vai subindo ali naquele gráfico, no marco do desenvolvimento, da maturidade cerebral, e quando ele atinge ali os 24, 25, alguns teóricos colocam até 26, é o ápice, é quando o cérebro está maduro. Mas fala a verdade, na nossa cultura, com 26 anos, a gente já tomou quantas decisões? Será que é com 26 anos que você decide se vai casar ou não, se vai ter filho ou não? Qual faculdade você vai fazer? Com o que você vai trabalhar? A vida é tão difícil. A vida, a gente tem que amadurecer na raça mesmo. Com 26 anos, muitas pessoas já têm muitos filhos, trabalhou com o que deu, com que a oportunidade que apareceu. E às vezes é nessa idade que a gente começa a tomar consciência de que, poxa, a vida não está legal, eu não estou satisfeito com os resultados que eu tive. Gente, está tudo certo, eu estou aqui para falar isso hoje. Como na caixinha de resposta muita gente estava insatisfeita com a própria vida, eu quero mudar tudo em mim, eu mesma, tudo. Isso é muito normal, porque a gente conseguiu o que conseguiu até agora, porque às vezes não teve alternativa. A vida era difícil, às vezes uma carência financeira, afetiva, familiar, e as pessoas foram tomando decisões. Não vou dizer precipitadamente, mas imatura. Imatura. As pessoas tinham um cérebro imaturo ainda. E é óbvio que algumas decisões foram tomadas erradas. E está tudo bem. A nossa sociedade, a gente valoriza muito o jovem, a juventude, mas é uma fase muito boa quando você já é um adulto, quando você tem uma idade já a partir dos 30, dos 40. Caramba, é uma ótima idade para você fazer uma análise do que você tem, do que você conquistou, e é normal você querer mudar, e sem se sentir mal com isso, e sem se comparar com um jovem, que às vezes conseguiu mais rápido que você, experiência, o tempo dele, até as oportunidades da geração, proporcionaram que outras pessoas não tiveram. Por exemplo, aí esses programas do governo que financiam a faculdade, muitos não tiveram oportunidade, estão estudando agora. Então, assim, gente, essa insatisfação toda, será que ela não vem de uma comparação? Uma comparação injusta? Então, vamos parando por aí. Você é o que você conseguiu ser de melhor até agora. E se não está bem, se não está satisfeito,
Beleza, então vamos analisar, vamos escrever. Lembra quando eu falei, para a gente falar de mudança, você precisa ter uma queixa principal. Você precisa saber assim, o que mais está te machucando, o que mais está te deixando insatisfeito, para que você possa mirar nisso e colocar a sua energia para conseguir mudança. Porque uma energia muito dispersa, querendo mudar várias coisas, você acaba não mudando nada. Ou fazendo uma coisa mal feita e depois você retorna aos antigos padrões. Então, se a sua insatisfação ela está relacionada ao trabalho, aquelas respostas sobre eu quero mudar ardentemente o meu trabalho, eu quero mudar ardentemente o meu salário, eu quero mudar ardentemente minha liderança, o lugar que eu trabalho, a função que eu exerço. Não existe insatisfação profissional se não houver um pano de fundo pessoal. Porque o que vai para o trabalho, a pessoa que vai para o trabalho e exerce, quem? Sou eu. E lá eu exerço a minha autoconfiança, a minha autoestima, a minha realização pessoal. Se eu for uma pessoa que tiver com problemas de autoestima, de autoconfiança, se eu tiver em sofrimento mental, se eu tiver com alguma doença, algum transtorno, ou com alguns sintomas, né, não tendo diagnóstico de qualquer transtorno, mas alguns sintomas que já estejam ali apontando para um problema maior futuramente, significa que eu tenho que olhar com carinho a minha vida, e começar a mudança de dentro para fora. Uma vez eu participei de uma roda de conversa muito, muito bacana, com pessoas maravilhosas, e eu até quis falar com muito cuidado para que a minha fala não fosse mal interpretada. Era sobre burnout mesmo, pessoas que sofriam no trabalho. E a minha fala foi, eu usei uma frase do Freud, quando ele fala é, qual a sua parcela de culpa na desordem que você reclama? Então, a minha parcela de culpa, não estou falando sobre o ambiente, sobre a parte externa do ambiente de trabalho. Eu estou falando o que eu permito. E por que eu permito? Por que eu estou nesse lugar permitido? O que me prende ali que eu não posso mudar? E isso é muito comum. Eu já trabalhei em alguns lugares que eu não gostaria de estar ali, mas eu sabia que era um processo, eu sabia que eu precisava passar por aquilo ali, ou adquirir aquela experiência, ou enquanto eu estava trabalhando ali, eu já estava buscando. É normal, gente. A palavra aqui de ordem não é o julgamento, mas é uma reflexão, é um trabalho, é uma conversa interna. O que eu posso fazer por mim para me tirar dessa situação? Então, veja bem, observe se a sua insatisfação, você respondeu para mim que foi questão pessoal, autoestima, ciúme, insatisfação com a vida no geral, você vai precisar de uma ajuda profissional. Muita coisa na nossa vida, às vezes parece óbvio, mas não é. Nós desenvolvemos alguns mecanismos de defesa para que a gente não veja coisas que causam grandes comoção, que faz a gente sofrer, que é insuportável demais reviver ou olhar para aquela realidade. Então a gente acaba desenvolvendo alguns mecanismos como colocar a culpa nos outros, projetar um fracasso, projetar uma culpa ou um vitimismo. Ah, é por causa de fulano que eu não cresço na vida. Ah, eu não cresci porque fulano não me deu oportunidade. Ah, porque nesse lugar tem panelinha. Existem questões que a resposta está dentro da gente. Tudo que é relacionado a gente, nós somos o ator principal dessa grande peça, desse grande teatro que é a nossa vida. Então, eu indico fortemente que se você está insatisfeita com questões pessoais, isso está influenciando na sua atuação profissional, busca ajuda. Existem vários tipos de ajuda e também várias linhas teóricas. Às vezes você já experimentou uma, não gostou, não sentiu, ou foi o profissional. Você pode buscar essa ajuda, inclusive em relação a valores.
Tem faculdades que trabalham aí com valores mais sociais, que são alunos que atendem. Tem associações, tem universidade que também tem o setor de acolhimento. Tem profissionais como eu que atendem online, que tem valor normal, mas tem valor social. E aí, se você realmente quer ver a mudança, se você está insatisfeito, já entendeu que você está derrapando aí, só conversando com um amigo, só tirando conclusões da sua cabeça, não está te fazendo chegar a lugar nenhum, chegou a hora de você tomar uma atitude madura. Afinal, o seu cérebro está pronto para isso. As suas experiências foram bacanas, foram elas que fizeram com que você chegasse até aqui, mas você não precisa carregar um fardo do fracasso. Existe uma forma de mudar o seu cérebro, a forma de pensar, a forma de reagir, a sua atitude diante da vida. Então você não vai ser um bom profissional se você não estiver bem psiquicamente. O máximo que você vai ser é uma pessoa tóxica, amarga, que faz mal para as pessoas, que não está bem e projeta ao mundo a sua amargura. E isso faz mal para você também. Difícil, né, falar que às vezes o tóxico pode ser a gente mesmo, mas acontece quantas vezes a gente não está nesse lugar de prejudicar as pessoas, de querer impor a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, e às vezes usamos até o autoritarismo ou a liderança que exercemos para fazer a pessoa engolir aquilo que nós queremos impor. Mas se a sua questão for pontualmente profissional, eu estou bem, mas eu estou insatisfeito, eu até gosto do que eu faço, eu até gosto da empresa que eu trabalho, mas essa empresa não me oferece uma oportunidade de crescimento, ou o salário está estagnado, não tem um plano de cargos e salários que me atenda. Aonde eu vou chegar, o máximo que eu poderia chegar não é o que eu planejo para minha vida. Então você, ou eu estou trabalhando com uma coisa que, poxa, está sendo bacana, está garantindo a minha sobrevivência, a sobrevivência da minha família, mas eu quero um pouco mais, mas eu não tenho formação, ou eu tenho formação e não sei por onde começar. Eu lembro que uma pessoa falou sobre foco. Então, é nessa hora que você precisa tomar uma atitude mais madura, buscar um profissional que te ajude a traçar um plano mesmo. E não estou falando de uma ajuda terapêutica. Por exemplo, eu sou consultora de RH, atendo empresas e pessoas. Faço essa ponte. Então, existe um tipo de trabalho dentro do RH que atende pessoa física, onde a gente faz todo um planejamento de desenvolvimento individual, para que você saia de um ponto e chegue a outro. Ali nós vamos verificar quais recursos você precisa ter, quais formações você precisa ter, qual tipo de relacionamento que você precisa desenvolver, o network, para que você consiga trabalhar em determinado lugar, onde eu encontro determinada vaga. Ou seja, são vários desdobramentos que não tem como falar numa live, como num vídeo aberto para todas as pessoas. É uma coisa bem específica, customizada. Então, é um serviço. E até isso você precisa amadurecer. Porque às vezes a gente fica. É até difícil falar isso, mas você fica se anestesiando com questões externas e não resolve o que tem que ser resolvido. Não investe no que precisa ser investido. E aí você torce para chegar sexta-feira, para você beber, descansar, curtir a vida, para na segunda-feira começar a reclamar tudo de novo e voltar ao ciclo. E quando que a mudança vai vir? A sua vida não vai mudar misticamente. Você precisa de uma atitude. Ainda que você tenha crenças, ainda que você conte é, com o invisível, você precisa ter uma atitude diante da vida. A vida vai exigir de você. Ou você vai entrar mais um ano com os mesmos resultados. Então, se você quer ardentemente mudar alguma coisa na sua vida, comece a considerar o que você precisa fazer. O primeiro passo para que você
Vá em direção dessa mudança, porque esse é o tempo, é o seu momento de mudar. Então, esse é o meu recado de hoje. Espero que eu não tenha me estendido muito. Se você quiser comentar, pode mandar aqui no meu direct que eu vou adorar, tá? Obrigada pela sua atenção.